O programa A Voz do que Clama é um programa da junção dos dois programas, é Tempo de Cegar e programa Remanescentes. O programa é Tempo de Cegar, que também vai ao ar todos os sábados aqui pela Rádio Semear, das 11 à 1 da tarde. E o programa Remanescentes, que também vai ao ar aqui pela Rádio Semear, todas as madrugadas de sábado para domingo, da meia-noite às 2h30 da manhã. Destes dois programas, dos seus apresentadores, eu, pastor Adriano, e irmão pregador Jean Carlos, também que daqui um pouquinho vai estar saudando a amada audiência, surgiu o programa A Voz do que Clama, que tem o intuito de, junto com você aí do outro lado, levar os assuntos atuais, questões geopolíticas, questões que diz respeito às escrituras, tudo que está acontecendo no nosso meio político, sociopolítico, econômico, tanto aqui em Uruguaiana quanto no Brasil e no mundo, trazendo sempre esses fatos à luz das Sagradas Escrituras, trazendo tudo aquilo que a Santa Bíblia, a Santa Palavra do Senhor tem nos orientado de tudo que está acontecendo em nosso meio. Então você é convidado a ficar conosco até as 21 horas para aprender mais da Palavra de Deus. Assuntos escatológicos também são debatidos aqui, são explanados aqui e tem sido bênção. Você pode mandar a sua opinião, o seu assunto, a sua dúvida, que na medida do possível, através da live, nós estaremos respondendo a você, estaremos procurando dar uma resposta plausível à luz das Escrituras. 19 horas 12 minutos, está comigo aqui o meu colega de apresentação do programa A Voz do que Clama, um dos apresentadores do programa Remanescentes, junto com a sua esposa, a irmã Jéssica Adriele, meu querido irmão e amigo em Cristo Jesus, pregador Jean Carlos Nunes. A paz do Senhor, irmão Jean, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa A Voz do que Clama. Paz do Senhor Jesus Cristo, querido pastor Adriano de Tola. Cumprimento a amada audiência da Rádio Semear e do programa A Voz do que Clama, mais uma edição especial dessa programação que vai ao ar todos os sábados a partir das 19 horas da noite. Hoje nós temos alguns temas importantes da atualidade, daquilo que está acontecendo, tanto na parte da geopolítica mundial, como também aqui na República Federativa do Brasil. E como não poderia ser diferente, pastor Adriano, nós precisamos combater o falso evangelho, os impostores da fé, aqueles que estão em nosso meio e eles continuam obstinados, porque no coração destes não existe temor, não existe tão pouco piedade para com Deus. E nós vamos apresentar a luz da palavra do Senhor e também dentro do Código Penal brasileiro, porque o Senhor batalhar e limitar contra lobos devoradores, a palavra de Deus, eles não levam em consideração. E talvez nós apresentando, como sempre o temos feito, através de denúncias que são contundentes, de denúncias estas que estão baseadas dentro da lei, alguma coisa poderá ser feita. Pode ser que nesta noite, mais uma vez, a nossa fala chegue até as autoridades competentes, e eu peço que o delegado da Polícia Civil da cidade de Uruguaiana, o delegado da Polícia Federal da cidade de Uruguaiana, representantes do Ministério Público Federal da cidade de Uruguaiana, prestem muita atenção, senhores, em tudo aquilo que nós vamos aqui falar, porque, pastor Adriano, o estelionato na cidade de Uruguaiana, o estelionato religioso aumenta, a extorsão religiosa aumenta, o charlatanismo religioso aumenta, a barganha aumenta, e nós não podemos nos calar. Nós representamos a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não representamos uma instituição. Nós não representamos um sistema. Nós representamos um reino. Então nós estamos aqui em nome do verdadeiro Evangelho. Estamos aqui comprometidos com a verdade de Deus. Queremos mais uma vez trazer à luz dos fatos muitos acontecimentos, partindo de Uruguaiana, porque se somos servos de Deus, temos que compreender o contexto da nossa cidade e todas as aberrações que estão acontecendo em nome de Deus.
Os homens perderam o caráter. Os homens perderam completamente a noção do que eles estão fazendo em nome ou do diabo, em nome da carne, ou em nome da falta de hombridade que estes homens têm, pastor Adriano. Está se fazendo tantas coisas na cidade de Uruguaiana. Estão se fazendo tantas aberrações, é tanta barganha, é tanta troca, em nome de Deus, em nome do Evangelho, e representa que nós estamos aqui fingindo que estas coisas são normais, quando elas não são, fingindo que elas são bíblicas, quando elas não são, fingindo que elas têm apoio de Deus, quando não existe apoio algum nas Escrituras Sagradas. Os homens estão oferecendo terreno em nome de dinheiro, os homens estão oferecendo bênção em nome de dinheiro, os homens não têm mais vergonha na cara. Talvez estejam estes comprometidos com aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, homens que estão destituídos da graça de Deus, homens que um dia receberam e provaram o dom celestial, mas hoje estão obstinados para servir ao reino das trevas, porque eles estão propagando o engodo de Satanás. Então, o que nós temos é o programa A Voz do que Clama, que é essa união entre o programa É Tempo de Cegar e também o programa Remanescentes. E aqui tudo o que nós falamos é respaldado pela palavra do Senhor. Então, bíblica e teologicamente, nós estamos fundamentados, e nós também estamos fundamentados no Código Penal brasileiro. Então, hoje nós vamos provar que o que está acontecendo em Uruguaiana, em muitos lugares, pastor Adriano, é enquadrado como extorsão, estelionato e também charlatanismo religioso, e nós queremos explicar todas estas coisas a você. Portanto, se o senhor e a senhora sentir no seu coração, compartilhe esta live, curta, recomende esse programa A Voz do que Clama, enquanto ainda nós temos a liberdade de expressão em nossa nação. Porque nós não vamos nos calar, não podemos aceitar estas barbaridades, esta afronta ao Evangelho, e tudo isso nos causa indignação, e se nós nos calar, nós estaremos sendo omissos ou cúmplices com o erro, pastor Adriano. Então, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez no estúdio da 88.1, realizando o programa juntamente com o Senhor, A Voz do que Clama. Perfeito, irmão Jean. Da mesma forma, nós agradecemos a tua presença aqui. Graças a Deus, o programa Voz do que Clama já veio com a sua pauta, né? O irmão Jean já deu o tom aqui da pauta, a qual nós vamos desenvolver durante esta programação, se assim Deus nos permitir. E você que está nos ouvindo aí do outro lado, seja aqui na cidade de Uruguaiana, no interior do município, ou até mesmo distante aqui de Uruguaiana, região metropolitana de Porto Alegre, Serra Gaúcha, centro do estado, zona sul do estado, zona norte do estado, região norte, também outros estados do Brasil e até mesmo do exterior. E nós já temos participações e muitas, pastor, de Santa Catarina. Vamos ler, vamos começar ali, irmão Gia, por favor, a primeira participação ali. Nosso irmão Frai Mecânica, paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos, gratidão, muito obrigado, irmão Frai, pela sua participação. Nosso irmão que tem a sua programação todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas da noite, juntamente com irmão Leandro Rubim, irmão Edson Rocha e também irmão Osiel da Silva. Programa Discípulos, o programa Voz do que Clama recomenda que os irmãos e irmãs possam também ouvir esse programa que também é comprometido com o Evangelho. Do mesmo modo, nosso querido irmão, acredito que um casal, pastor Adriano. Perfeito. Irmão Laudelino e irmão Odila Alves, diretamente de Xanxerê, Santa Catarina, um dos lugares mais lindos do Brasil, Xanxerê, lá em Santa Catarina. Gratidão, querido irmão Laudelino e irmã Odila Alves. E também nós temos irmão Cláudio Moura. Boa noite, pastores. Nos coloquem em oração, por favor, irmão Pedrinho. Vamos só dar uma retornada. Aí, muito obrigado, querido. Boa noite, pastores. Nos coloca na oração final, eu, minha família, minha casa. Peço louvor, levanta com Gerson Rufino. Paz e luz.
Deus abençoe vocês e o ministério. Gratidão, querido irmão Cláudio Moura, sinta-se abraçado pelo programa Voz do que Clama. Se o senhor se identifica com as pautas, com os temas, com o posicionamento aqui do programa Voz do que Clama, eu gostaria que o senhor também recomendasse a nossa programação, porque nós queremos que essa programação chegue até as autoridades. As autoridades que podem fazer algo enquanto ainda existe tempo e condições para que se faça algo em nome da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão Cláudio Moura. Temos também o nosso querido irmão e amigo, pregador Ayrton Fobrich, que tem a sua programação aqui, pastor Adriano. Perfeito. Aos domingos, das 16 às 17 horas, programa Voz Divina. Meu querido amigo de longa data, juntamente com a sua esposa, irmã Virgínia, paz do Senhor Jesus Cristo na escuta. Gratidão, irmão Ayrton. Um abraço, irmão Ayrton. Assim que pudermos, vamos nos reunir. Irmão Ayrton é um homem de um testemunho exemplar. Perfeito. Pastor Adriano e também um exímio pregador do Evangelho genuíno. Deus Glória abençoe o a Deus. senhor. Irmão Fray Mecânica, enviando ali a mensagem, Pedrinho. Vamos colocar um pouquinho para baixo, por favor, Pedrinho. Aí ele diz, tem alguns aí, irmãos, ameaçando obreiros e amaldiçoando se não for nos eventos. Perderam a vergonha e o temor a Deus. É uma barbaridade, deveriam estar presos estas facções. Exatamente, irmão Fray. É importante que o Senhor se posicione. Eu hoje quero chamar a atenção do trigo. Eu quero chamar a atenção da verdadeira igreja. Eu quero chamar a atenção daqueles que são salvos, daqueles que são lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, daqueles que não aceitam estas barbaridades, essas baixarias, dessas facções criminosas disfarçadas de evangelho que estão em nosso meio. E nós precisamos contar com a mobilização da igreja saudável, porque isso serve como consolidação, isso serve como testemunho público para que as autoridades tomem um posicionamento e comecem a fazer investigações mais contundentes junto a essas organizações criminosas disfarçadas de instituições evangélicas aqui na cidade de Uruguaiana, que possam investigar eventos, sejam eventos internos, eventos externos, porque não existe respaldo bíblico, teológico das coisas que estão acontecendo na cidade de Uruguaiana. Nós estamos fazendo a nossa parte. Tomar a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que isso se torne uma normalidade em vários municípios brasileiros. Agora, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós não seremos cobrados na eternidade por Deus, por ficarmos omissos, por ficarmos calados e não termos o nosso posicionamento. Nós estamos pelo lado da verdade e pelo lado do Evangelho. Então é muito importante, e eu agradeço a estes homens nobres, as nossas irmãs também, que estão participando, as famílias, ouvindo o programa Voz do que Clama. Temos o irmão Francisco Dornelles nos ouvindo lá de Caxias do Sul. Serra Gaúcha. Gratidão, irmão Francisco Dornelles. O senhor é muito importante também, participando conosco. Boa noite, irmãos. Estou aqui assistindo de Caxias do Sul, segunda cidade mais populosa, segundo maior PIB do estado do Rio Grande do Sul, uma das principais cidades do Brasil de polo industrial. Nos ouvindo lá da Serra Gaúcha. Que mais temos ali, Pedrinho? Nossos irmãos estão participando, isso significa que a verdade hoje será, pastor. Graças a Deus, difundida em alta escala. Nós temos a avó Conceição Fonseca, nos ouvindo diretamente da região metropolitana, lá de Viamão. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Estou na escuta, o programa é uma bênção, glória a Deus, amém. Querida avó Conceição, recomende essa live, compartilhe, curta, faça o seu comentário. Hoje nós vamos entrar em temas importantes. Nós precisamos fazer alguma coisa porque a bandidagem evangélica, ela está sem precedentes, ela não tem mais pudor algum. E nós precisamos então aqui chamar a atenção das autoridades, porque elas têm sim, elas têm o respaldo na lei para fazer investigações e também para enquadrá-los
dentro das sanções previstas no Código Penal brasileiro. E a avó Conceição continua dizendo ali, ó: peço oração à minha família e a todos os irmãos que estão na escuta. Irmão Jean, vou fazer um adendo rapidinho aqui. A minha mãezinha, um beijo no teu coração. Ela tá muito feliz, muito alegre, né? Porque ontem chegou a sua segunda bisneta, né? A filha do meu querido sobrinho Leonardo, né? Meu irmão, então, se torna avô, meu irmão Luciano, né? Se torna avô. A Cecília, né? A Cecília. A Cecília. Então, eu quero mandar um beijo carinhoso para essa bisavó aí, segunda bisnetinha, né? Já tem a Esther com 8 aninhos e agora a Cecília, né? Fazendo parte do seu rol de netos, de bisnetos, né? Também quero mandar um carinhoso abraço à minha sobrinha, a tia da Cecília, irmã do Leonardo, pai da Cecília, a minha querida sobrinha Clara, que hoje está completando seus 18 aninhos. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns. Esse louvor que nós vamos ouvir daqui a alguns instantes, nós queremos oferecer o programa Voz do que Clama, na minha pessoa, na pessoa do irmão Jean. Quero oferecer para Clarinha, né, que está de aniversário no dia de hoje, além de também para todos os nossos queridos ouvintes, irmão Jean. E o irmão Laudelino, continuando juntamente com a irmã Odila Alves: é verdade, pastores, glória a Deus. Irmãos, a situação é muito grave. A situação, ela é muito grave. Nós estamos aqui, ó, despontando, batendo recordes de audiência. Nós não estamos por seguidores, mas nós estamos tendo o respaldo da igreja. Graças a Deus. Nós estamos tendo o respaldo dos homens trabalhadores. Nós estamos tendo o respaldo das mulheres trabalhadoras. Nós temos o respaldo do trigo da igreja. Nós temos o respaldo dos homens de bem, das mulheres de bem, das famílias de bem, da cidade de Uruguaiana e em vários lugares que estão nos ouvindo através da live da Rádio Semear no Facebook. Irmão Francisco Dornelles, retornando lá de Caxias do Sul. Irmãos, minha esposa manda um abraço. Está também ali com um netinho. Olha aí que bênção. Que veio ao mundo, glória a Deus. Glória, está aumentando parabéns. Ali a família Dornelles, é a prole, é a bênção. Que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, abençoe essa criança que veio para ser uma bênção na família do irmão Francisco Dornelles. E nós aqui parabenizamos pela vinda deste lindo bebê. Depois o senhor nos envia a mensagem, irmão Francisco, do nome do bebê, que eu tenho certeza que veio para trazer enorme alegria para essa família. Missionária Daniela Fã, paz, irmãos, estou na audiência. Glória a Deus. Irmãos, só existe uma maneira de nós quebrarmos o sistema. Só existe uma maneira de nós desmobilizar, de nós desbaratar aquilo que está aparelhado de forma institucional na cidade de Uruguaiana. A única maneira que a matilha, a alcateia, para você que não sabe, ali o plural de alcateia ou matilha é lobo. Então a única maneira que você consegue prevalecer contra os lobos é você os denunciando à luz da palavra de Deus, mas também os enquadrando dentro da lei. Então você tem a palavra de Deus e você tem o Código Penal brasileiro, e existem ali sanções que são muito claras e óbvias, e nós podemos sim fazer algo pelo reino, pela verdade, por aquilo que está escancarado. Então é seu dever tomar uma posição, é seu dever sair também da neutralidade, porque a neutralidade, ela não é bem-vinda ao Evangelho. O Evangelho convoca homens para se posicionar. O Evangelho convoca homens para tomar o lado, e o lado pela verdade. Então, faça isso pelo Evangelho, não é pelo irmão Jean, não é pelo pastor Adriano, faça isso pelo Evangelho. Pelo Evangelho que é santo, é verdadeiro. Pelo Evangelho que salvou a sua vida, que salvou a minha vida, pelas boas novas que um dia chegou até nós. Agora nós não podemos aceitar, porque nós estamos sendo colocados num saco de balaio que nós não fazemos parte. Nós estamos sendo colocados no meio de um saco de frutos podres que nós não fazemos parte. Porque para as pessoas aqui fora, porque eu estou falando para um município que é o 17º município mais populoso do Rio Grande do Sul. Uruguaiana tem 125 mil habitantes. Eu estou falando
para cerca de 100 mil pessoas que não querem entrar nas igrejas evangélicas. E não querem entrar nas igrejas evangélicas porque sabem que muitas delas vão assaltar elas, vão roubar elas, vão arrancar aquilo que elas conquistam no dia a dia, trabalhando honestamente com suor. Estas pessoas aqui fora, para quem está evangelizando, não vão colocar os pés dentro das igrejas evangélicas por aquilo que está acontecendo. Estão mentindo em nome de Deus. Mercenários, impostores, charlatões, canalhas, cafetões, gigolôs da fé. Não existe hoje adjetivos aqui. Eu não tenho por que usar adjetivos que sejam eles equilibrados, porque para essa matilha nós temos que partir e nós temos que falar a verdade. E eu sei que o senhor e a senhora que estão ouvindo o programa Voz do que Clama, assim como em 2026 o senhor e a senhora vão fazer o seu papel cívico de buscar remodelar a política brasileira dentro daquilo que o senhor acredita que é verdade, e é por isso que o seu voto democrático pode mudar os paradigmas tanto do Estado como também da Federação. Então nós aqui estamos levantando a bandeira pelo Evangelho. Nós não estamos aqui sobre um viés partidário ou sobre um viés ideológico, mas nós estamos aqui porque temos respaldo bíblico e teológico para denunciar todos aqueles que estão se beneficiando e mentindo em nome de Deus. Estão usando o Espírito Santo, pastor Adriano. Sim. Ao ponto que chegou, estão usando o Espírito Santo. Os homens perderam a compostura em Uruguaiana, eles estão simulando choro, eles estão mentindo, usando falsos testemunhos, ludibriando as pessoas, manipulando, coagindo, ameaçando, fazendo barbaridades para tirar dinheiro do povo, mentindo em nome de Deus, mentindo em nome da obra de Deus, mentindo em nome de missões, mentindo em nome do necessitado, usando a boa-fé das pessoas. Isso é uma barbaridade do que está acontecendo em Uruguaiana. E eu sei que, para a glória de Deus, as nossas falas aqui, elas têm trazido resultados, porque a matilha de Uruguaiana, ela não tem saída, porque ela está sendo enquadrada. Nós estamos usando todos os recursos possíveis. Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado sabedoria, Deus tem nos dado capacidade, tem nos dado unção. Nós não precisamos aqui andar com seguranças, não precisamos andar aqui com coletes à prova de bala, não precisamos andar com pistolas e revólveres na cintura. Só o que nós temos é a palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus está nos nossos lábios, a única maneira que nós temos para desbaratar o sistema é dizendo a você: pare de dar dinheiro para essa turma, pare de dar dinheiro para esses impostores, pare de dar dinheiro, porque estão mentindo em nome de Deus, estão mentindo em nome da obra de Deus. Obra de Deus que não tem transparência, obra de Deus que não tem prestação de contas, obra de Deus que não existe ali uma transparência pública. E se você continuar fazendo isso, o Senhor, com todo respeito ao Senhor que está me ouvindo, com todo respeito à senhora que está me ouvindo, se nós continuarmos movimentando o financeiro dessas facções evangélicas, nós estaremos alimentando o crime organizado disfarçado de santidade, disfarçado de igreja. Eu não estou dizendo com isso que nós não temos que ajudar, eu não estou dizendo com isso que nós não temos que fazer algo, eu não estou dizendo com isso que nós vamos virar as costas para a obra de Deus. Agora, para a verdadeira obra nós vamos ajudar. Ajude o faminto, ajude o necessitado, Glória ajude o andarilho. Aleluia. Vai evangelizar aqueles que estão precisando nos bairros necessitados da cidade de Uruguaiana. Pega teu dinheiro, compra um alimento, leva uma cesta básica, leve remédios para aqueles que precisam de uma medicação, roupas para quem está desabrigado, um calçado para quem está descalço, uma roupa para quem não tem o que vestir. Mas nós não podemos mais aceitar estas barbaridades. Aqui o irmão Jean é um trabalhador como o senhor. O pastor Adriano é um trabalhador como a senhora. Nós não dependemos da matilha, não dependemos do seu dinheiro, do seu dízimo e da sua oferta, para a glória de Deus. O senhor pode se identificar com a nossa fala? A senhora pode se identificar com a nossa fala? Aqui são trabalhadores que têm responsabilidades, que pagam impostos, que têm ordens, que têm compromissos, que têm responsabilidade. Nós somos trabalhadores de carteira assinada,
E eu sei que também estou falando para autônomos, para aqueles que estão no regime do MEI, do microempreendedor individual. Então o senhor também é um trabalhador. Para aqueles que também trabalham de forma autônoma. Para o senhor e a senhora que vende o seu pão caseiro, que vende o seu pastel, que vende o seu lanche. O senhor também é digno de estar aqui também sendo lembrado, porque o senhor e a senhora também são trabalhadores honestos. Agora nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar que os eventos nas igrejas em Uruguaiana estejam mentindo em nome de Deus, ludibriando as pessoas, manipulando a verdade de Deus. Os homens estão sendo artistas. Então, se eles querem ser atores, vão lá entregar um currículo na Rede Globo, no SBT, na Rede Record. Vão ser atores lá no inferno, agora não no Evangelho. Eu não entendo, pastor Adriano, porque o que está definido e detectado é que, de fato, estes homens não representam a verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja, essa igreja está ao nosso lado. Glória a Deus. Então, estes grupos, estas facções que estragaram a moral da igreja, que estragaram a visibilidade, estragaram aquilo que é santo, aquilo que é puro. Porque hoje se falar em ser evangélico, hoje falar ser cristão, é chacota no meio do ímpio, é chacota no meio dos céticos, dos incrédulos, dos ateus, dos intelectuais, dos ateus. Eles até viriam para o evangelho, mas com a alta escala, a demanda generalizada da impunidade evangélica, da malandragem, dos larápios em nosso meio. Como que nós vamos trazer esse povo para a obra de Deus? Obra de Deus que está aparelhada para tirar dinheiro do povo. O culto está aparelhado para tirar dinheiro. O evento está aparelhado para tirar dinheiro. Tudo está aparelhado para tirar dinheiro. Não é para pregar o evangelho, para apresentar o plano da salvação. Fosse isso, nós estaríamos aqui dizendo. Ao contrário. Mas tudo está aparelhado para arrancar o pouco dos centavos que os nossos irmãos têm, o pouco do que essas pessoas têm. Nós estamos vivendo uma crise mundial. Faz 21 dias que existe um conflito militar entre os Estados Unidos, Israel, o Irã, que está mobilizando a Europa, a Ásia. Nós estamos prestes para ver uma futura terceira guerra mundial. Nós estamos vendo na semana os caminhoneiros no Brasil dizendo que vão ter que paralisar, porque o combustível está aumentando. Aonde, senhores e senhoras? Nas bombas. Da onde? Dos postos de combustíveis. Porque está aumentando o petróleo. Porque o Estreito de Hormuz, que hoje ali responde pelo Irã, onde passa 1/5 do petróleo. Ali o Estreito de Hormuz está com restrições por causa do conflito militar. Então 20% do petróleo mundial está ali parado e neutralizado. As reservas que havia dos países como o Brasil, por exemplo, está terminando. Os preços dos produtos, dos alimentos, infelizmente vai ter que aumentar nas gôndolas e nas prateleiras. Por quê? Porque o preço do combustível afeta toda uma população. E mesmo assim, esses canalhas da fé, mentindo em nome de Deus, mentindo em nome da obra de Deus, mentindo e blasfemando, usando o Espírito Santo, mentindo, dando falsos testemunhos para ludibriar as pessoas. Por isso que nós estamos aqui hoje, para chamar a atenção das autoridades competentes, porque, pastor Adriano, somente a Bíblia, infelizmente, não serve para essa matilha. Há quanto tempo nós temos dito aqui, bíblica, teologicamente, nós temos entrado, contextualizado, nós temos dito tantas coisas, mas somente uma intervenção do delegado da Polícia Civil, somente com uma intervenção do delegado da Polícia Federal, somente com uma intervenção das autoridades do Ministério Público Federal, alguma coisa vai se fazer. Porque é uma safadeza ao ar livre que está acontecendo. É uma safadeza em muitos lugares ditos evangélicos ali dentro daquele culto. Tudo aparelhado para tirar o dinheiro do povo. E eles não têm dó, eles não têm piedade, eles não têm pena. Porque eles estão sendo instrumentos do inferno. Estão sendo instrumentos de Satanás. Mas nós estamos aqui para dizer aos senhores, debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, debaixo da verdade revelada que é a palavra de Deus,
que isso não é verdade. Você perdeu o respeito, pastor Adriano. Glória a Jesus. Você perdeu o respeito. E nós estamos sozinhos, mas já está acontecendo um movimento de mudança. Aleluia. Mesmo que seja gatinhando, já existem pessoas que estão reconsiderando. Aquilo que nós temos falado não é de hoje. Porque faz mais de 22 anos que nós temos dito. E sempre estamos falando as barbaridades que aconteceram. Isso causa asco, causa nojo, causa repúdio. Na verdade, o próprio Deus diz que é uma geração que será vomitada pelo próprio Deus. E aí quando o Senhor pega a fisiologia do vômito, é quando o Senhor vai ali e se alimenta de algo e não faz bem para o organismo. As defesas do organismo regurgitam para fora aquilo que não presta, que está estragado. É Deus dizendo para esses canalhas da fé que eles não fazem parte do corpo. É um corpo estranho, é um objeto estranho, é algo que está estragado. Não é evangelho, não é obra de Deus. Obra de Deus é só olhar para o que está aí, os índices dos andarilhos nas praças públicas de Uruguaiana. E onde está a igreja? Os índices da prostituição nas principais avenidas de Uruguaiana. E onde está a igreja? Os índices de aumento de crianças abandonadas em Uruguaiana. E onde está a igreja? Os índices de pessoas passando fome e necessidade. E onde está a igreja? Enquanto isso, muitos de nós estamos ali botando dinheiro no bolso dessa matilha que todo ano troca de carro nas melhores concessionárias de Uruguaiana, que tira férias nos melhores lugares desse Brasil, que nunca trabalhou na vida, que nunca levantou cedo, que nunca soube o que foi obedecer à voz de um patrão, que somente teve tudo do bom e do melhor em nome de dízimos e de ofertas, porque não tem capacidade sequer para trabalhar que nem o senhor e a senhora e que nem nós que aqui estamos. E por isso nós somos atacados. Atacados porque levantamos uma bandeira. E nós vamos continuar levantando essa bandeira. Porque nós não temos medo dessa matilha. Porque nós entendemos, pastor Adriano, lá no final, no acerto de contas, Deus não vai nos condenar. Nós não pregamos aqui por conchavo, nós não pregamos aqui por convite, nós pregamos pela eternidade. Nossas falas estão sendo ecoadas na eternidade e os ouvidos de Deus serão a nossa testemunha. Quando chegarmos diante de Deus no acerto de contas, nós estaremos limpos e nós não seremos de forma nenhuma julgados como aqueles que se omitiram a essa verdade. E nós queremos incentivar você também, que existe um galardão para aqueles que pregam a verdade. Que existe um galardão para aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Aleluia. Pregar o verdadeiro evangelho também é denunciar o falso evangelho. Pregar o verdadeiro evangelho é também dizer que no nosso meio existem os falsos obreiros, os falsos pastores, os falsos profetas, as falsas igrejas. Igrejas dominadas por facções. Só que existem 3 facções. As facções criminosas, elas vêm e roubam em nome do tráfico. As facções políticas roubam em nome de uma ideologia política. Mas a pior dessas, pastor Adriano, não é a facção criminosa, porque se o senhor pregar evangelho para essas almas, muitos deles se convertem e se transformam em servos de Deus, em homens de Deus. E temos aí muitos exemplos de homens que eram desse meio. Se o senhor pregar o verdadeiro evangelho, alguns desses políticos que roubam nessas emendas parlamentares, alguns deles poderão também ser conquistados para o verdadeiro evangelho. Agora, a pior facção que existe é aquela que pega a Bíblia, é aquela que sobe em cima do púlpito, que sobe em cima de uma plataforma, é aquela que mente em nome de Deus. Essa é a pior das facções, porque se esconde no nome santo de Deus, se esconde em nome da palavra, passa uma impressão que tudo ali é verdadeiro, quando tudo é fingimento, tudo é falsidade, tudo é cinismo, tudo é demagogia, tudo é hipocrisia. Então, meus irmãos, vamos falar, vamos nos posicionar. Nós precisamos fazer algo, porque, pastor Adriano, olhando para o contexto da terra, nós estamos vivendo os últimos capítulos da igreja. Nós estamos vivendo os últimos momentos antes do tempo do fim. E ali dentro da escatologia bíblica, quando você fala em tempo do fim, é o final do tempo do homem. É Deus dizendo, acabou o tempo do homem.
O homem não resolveu a terra, o homem não resolveu os problemas e as mazelas da terra. Deus vai ter que entrar em ação. Então o tempo do fim está próximo. Estamos vivendo os últimos capítulos, os últimos episódios. Mas aonde está o trigo? Aí eu me lembro de uma palavra de um homem de Deus chamado Martin Luther King. Ele dizia: o grande problema não é o grito dos maus. O grande problema é o silêncio dos bons. Então você precisa se levantar. Você precisa se mobilizar pela verdade. Não espere nada pelo sistema, porque o sistema está corrompido. Agora, nós não fazemos parte do sistema. O sistema a qual nós fazemos parte é o Senhor Jesus, que é o cabeça. Desse sistema é que nós fazemos parte. E é por causa do Senhor Jesus que nós estamos aqui, pastor Adriano. Usando o espaço da Rádio Semear, porque alguma coisa precisamos falar. E eu sei que o senhor também tem algo para falar, e é importante, pastor Adriano. Não é por nós, glória a Deus, mas é pelo Senhor Jesus. Louvado seja por Ele, Deus, que está sentado num alto trono, e que está com seus olhos atentos, porque temos a certeza que Ele está se agradando no céu, porque nós estamos fazendo a nossa parte. E eu tenho certeza que muitos corações, muitas famílias estão se identificando. Pararam para ouvir o programa A Voz do que Clama, porque foi uma vontade de Deus. É o Espírito Santo tocando as famílias. Porque ainda existe esperança. Existe esperança. E enquanto houver esperança, pastor, nós vamos continuar dizendo a voz do que clama. Glória a Deus, louvado seja Deus. 19h47. A igreja verdadeira do Senhor, o trigo do Senhor está aí, né? Marchando firme. E nós estamos aqui para levar até você e esclarecer até você aquilo que tem acontecido em nosso meio. Como disse o irmão Jean, não somente de Uruguaiana, mas do Brasil e do mundo, né? Essa semana ainda tivemos a notícia, né, de um fechamento de uma igreja, uma grande igreja lá em Minas Gerais, que está envolvida, né, nesta fraude do INSS, também no escândalo do Banco Master, né? Mas se der tempo a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Mas nossos irmãos continuam participando ali, irmão. E muitos, pastor. Nosso irmão Márcio Goulart Segov, boa noite, paz do Senhor na escuta, programa, Deus abençoe. O nosso irmão caminhoneiro de Jesus, aí, o irmão Márcio Goulart Segov. Ô, glória. Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém. O irmão Francisco Dornelles continua dizendo, o nome é Joaquim Tavares, Lucineto, neto de Terezinha Tavares, esposa do Francisco Dornelles. Seja bem-vindo então, Joaquim. Ô, glória. O irmão Beto Matos, paz do Senhor, meus irmãos. Senti firmeza, tá demais. Vim de um mundo perdido. Aí, ó. Mas não desisto da palavra da Bíblia verdadeira. Mas a matilha tá demais. E ele ainda complementa dizendo, o meu id é ganhar alguém até na lata de lixo. Ou alguém amanhecido até com overdose. Olha que ministério. Uma palavra de incentivo, pastor Adriano. Olha que ministério que o irmão Beto Matos tem. O chamado que Deus tem. O ministério que Deus colocou na vida deste irmão. Não o conheço pessoalmente, irmão Beto Matos. Isso é missão, pastor Adriano. Mas eu quero parabenizar o irmão e glorificar a Deus pela tua vida. Por tu estás arregimentado nesse batalhão que muitos não vão. Muitos fazem vista grossa. Ir pelas madrugadas afora deste Brasilzão de Deus, ganhar os prostitutos, os homossexuais, ganhar os drogados, ganhar aqueles que estão em overdose, que muitas vezes estão desmaiados pelas sarjetas. Este ministério ao qual Deus te chamou, irmão Beto, eu louvo a Deus, que Deus continue te fortalecendo, que Deus continue te usando, e que Deus, o nosso Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne, Ele possa levantar mais e mais vasos para estar ao teu lado, te ajudando nesta linda missão a qual Deus te concedeu. Continue firme, em nome de Jesus, que o Senhor é contigo. E nós oramos, né, irmão Jean? Nós estamos orando por estes irmãos que estão neste ministério, que para muitos aí, muitos fazem vista grossa, muitos viram o rosto, mas Deus tem levantado homens e mulheres corajosas para trabalhar nas madrugadas, mundo afora, Brasil afora, nas grandes e nas pequenas cidades brasileiras, irmão Jean. O senhor sabe o que está acontecendo em Porto Alegre? Meu amigo, tive o prazer de ouvi-lo algumas vezes no estado do Rio Grande do Sul. Pastor Sandro Fontoura, um homem que Deus tirou ele dentro de um manicômio.
que transformou ele para ser um pregador do evangelho. Um homem que prega o mundo inteiro, gaúcho, nascido em Dom Pedrito. E ele tem um trabalho de missões chamado Sul Missões e Graça. E ele está realizando em Porto Alegre o 2º Congresso de Missões debaixo da ponte. E eu vou lhe dizer por que ele colocou o Congresso de Missões debaixo da ponte. Porque o pastor Sandro Fontoura, ele disse que ali o dever daquele trabalho é pegar os desabrigados, aqueles que estão embaixo dos viadutos, aqueles que estão ali vivendo na sarjeta com mandarilhos, aqueles moradores de rua. E aí o que ele faz, pastor? Ele convida cantores, pregadores e não dá oferta a eles. E diz a eles, olha, eu tenho aqui um congresso, é debaixo da ponte mesmo. Ele coloca 2 tendas muito simples, porque o senhor não precisa de muita coisa para fazer a obra de Deus. E aí o senhor vê uma multidão de moradores de rua, de mulheres da vida, de crianças desabrigadas, daqueles que estão vivendo à margem da sociedade. E durante 3 dias consecutivos é pregado o evangelho e é feito o trabalho social e depois a ressocialização dessas pessoas, encaminhando elas, glória a Deus, para lugares específicos aonde elas possam se ressocializar. Muitos são alcançados e também são dirigidos novamente à oportunidade de emprego, é feito cursos profissionalizantes, é feito trabalhos também de assistência social. Então eu quero aqui destacar esse belíssimo trabalho que está sendo realizado lá em Porto Alegre, o 2º Congresso de Missões, debaixo da ponte. E ele mesmo fala, pastor, não quero saber de crente aqui. Esse trabalho não é para crente, esse trabalho, se é missões, glória a Deus, é para aqueles que precisam da igreja. Porque o senhor fazer missões para juntar a igreja, então não é um trabalho missionário. É um trabalho de igreja, que usa a alcunha de missões. Mas o pastor Sandro Fontoura entende aquilo que nós também nos identificamos. Que um trabalho que, quando ele é missionário, seja de evangelização ou de missão, é para alcançar aqueles que nunca ouviram as boas novas. Aí o senhor abraça sem interesse, porque esse povo, pastor, não tem R$1.000 no bolso. Não tem nada para oferecer, esse povo não tem R$500 no bolso. Esse povo não tem R$300 no bolso, Uruguaiana. Esse povo não tem R$100 no bolso, Uruguaiana. Esse povo não tem R$50 no bolso, Uruguaiana. Esse povo não tem R$20 no bolso, Uruguaiana. Vamos aprender. Nós, pastor Adriano, o saudoso pastor David Wilkerson, um homem que fez um trabalho mundial, primeiro centro de recuperação para dependentes químicos surgiu lá, em Nova York, na década de 50, no século 20. Deus deu a visão para o pastor David Wilkerson e se abriu o primeiro desafio jovem. Primeiro centro de recuperação para dependentes químicos no mundo surgiu através do pastor David Wilkerson. Quando ele entra no bairro do Brooklyn e ele prega o evangelho para a gangue dos Mau-Maus e ganha o chefe daquela gangue, que era o Nick Cruz. E quando o Nick Cruz dobra os joelhos ao ar livre, o David Wilkerson pregando o evangelho em cima de uma lata de um carro velho, o chefe da gangue se converte e todos os liderados, vendo o chefe dobrando os joelhos, vieram juntos e também reconheceram a Cristo. Aleluia. E diz a história que esse homem chamado Nick Cruz, eu tenho a biografia de ambos e os livros deles lá em casa, o Nick Cruz se transforma num grande missionário que foi alcançado pela mensagem de um homem que estava ardendo e cheio do Espírito Santo, porque um homem cheio do Espírito Santo prega o evangelho. Um homem cheio do Espírito Santo não tira dinheiro do povo. Aleluia. Um homem cheio do Espírito Santo não mente em nome do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo não dá envelope na mão do povo. E não mente dizendo que Deus falou que vai dar tanto e vai te dar um terreno na tua mão. Não. Isso é charlatanismo, isso é estelionato, isso é extorsão. Glória um homem a Deus. cheio do Espírito Santo prega o reino, prega o evangelho, aponta a realidade do pecado, mas mostra o plano da salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. E o David Wilkerson, pastor, disse o seguinte, que nós estamos vivendo um tempo tão difícil que nós agora precisamos evangelizar os evangélicos.
Nós estamos vivendo uma geração onde nós precisamos evangelizar os evangélicos. Ei, você que está me ouvindo, nós precisamos evangelizar os evangélicos. Boa parte da igreja brasileira não sabe mais o que é evangelho. Boa parte dos crentes carregam Bíblias apenas como amuletos de estimação ou objetos de veneração, mas não conhecem mais o evangelho. Nós temos que agora pregar o evangelho para os católicos, nós temos que pregar o evangelho para os espíritas, nós temos que pregar o evangelho para os judeus, para os muçulmanos, para os budistas, para os hinduístas, para os kardecistas. Nós temos que pregar o evangelho para aqueles que são das seitas orientais, das filosofias. E nós precisamos, infelizmente, agora abrir um novo parêntese. Precisamos pregar o evangelho para os crentes. Os crentes não conhecem mais o evangelho. Porque se os crentes soubessem o que era evangelho, não estariam se juntando a essas milícias, a essas quadrilhas evangélicas em nosso meio. É uma barbaridade o que está acontecendo. E aí, pastor, nós estamos vivendo esse tempo. Então, quando surgem homens como o nosso irmão Beto aí que deu esse testemunho, fazendo a obra de Deus, isso é missão. Glória a Deus. Isso é ganhar almas. Ganhar almas. Entrar nos becos e valados. Aleluia. Mas não com envelopes. Meus irmãos, olha só, meus irmãos. Me mostrem na Bíblia se houver um relato no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se naquela época Deus levantava homens e esses homens entravam nas casas, esses homens entravam nas comunidades, nos povoados, nas cidades, pedindo dinheiro em nome de Deus, trocando e fazendo barganha em nome de Deus. Se Deus levantava os homens no Antigo Testamento, se Jesus, o fundador do Evangelho, se os senhores lerem na Bíblia, a partir do Novo Testamento, algum relato que dê a entender, algo subliminar, algo que seja subentendido, que o Senhor Jesus, em algum momento, ele pregou e barganhou com o povo. Eu me calo. Se os apóstolos que foram treinados pelo Senhor Jesus e o próprio apóstolo Paulo, que teve um encontro com o Senhor em Damasco, se ambos, ao pregar o evangelho, barganharam com as pessoas. Pastor Adriano, a Bíblia diz que o fundador do evangelho não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não tinha sequer um travesseiro para colocar aqui sobre a sua nuca. O evangelho vai falar que o apóstolo Paulo, que depois do Senhor Jesus Cristo, foi o maior ministério pessoal que teve no Novo Testamento, vai morrer dentro de uma cela. Mas antes de perder a sua vida, e segundo a tradição, ser arrancada a sua cabeça por causa do evangelho, 3 coisas antes da morte lhe faltava dentro de uma cela romana. Diz a Bíblia que ele diz: tragam os livros, porque ele era um homem estudioso, ele era um teólogo. Tragam-me os rolos, que era a palavra de Deus. Traga-me também João Marcos, aquele mesmo que teve a discórdia entre ele e o Barnabé naquela questão toda que Atos dos Apóstolos fala, sobre uma viagem. E aí, por causa de João Marcos, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Eram homens de Deus, mas também eram humanos. E a Bíblia é linda, porque a Bíblia não omitiu essa situação. Mas no final da vida, o apóstolo Paulo disse: me chama João Marcos aqui. E por último ele vai dizer o seguinte: e trazei-me a minha capa. Pastor, ele não pediu para trazer escritura de terreno, ele não pediu para trazer termo de posse de alguma casa, ele não pediu para trazer ali: me tragam um caixote, me tragam o meu ouro, me tragam a minha prata, me tragam os meus pertences. Não, só o que ele tinha no final da vida. Eu estou falando daquele que foi, depois do Senhor Jesus Cristo, a maior figura do cristianismo. Só o que ele tinha era uma capa. E essa capa servia para abrigá-lo do frio, porque ele estava dentro de uma cela, à mercê do frio, à mercê da morte. E como prêmio por pregar o verdadeiro evangelho, diz a tradição, que ele vai ter a sua cabeça decepada, amando de Nero o imperador. Então, meus amados irmãos, pelo amor de Deus, quando nós lemos a história da igreja,
quando nós lemos a partir do Senhor Jesus, quando nós lemos a partir do colegiado dos 12 apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, da história inaugural da igreja primitiva, esses homens não entravam no evangelho para ganhar, esses homens entravam no evangelho para perder. O evangelho não é para te dar casa, o evangelho não é para te dar carro, não é para te dar terreno, o evangelho não é para te fazer barganha, o evangelho é para você perder nessa terra para ganhar lá em cima. Agora, se você quer carro, se você quer casa, se você quer terreno, é simples a receita. Vá trabalhar como qualquer pessoa, vá trabalhar, organiza as tuas finanças, mas agora não aceite essas barganhas desses falsos profetas que estão mentindo e oferecendo para tirar o seu dinheiro, e não é Deus. Aleluia. Não é Deus. Glória a Deus, aleluia. É o espírito maligno, é o diabo, é os demônios. Eu falo com total convicção diante do Espírito Santo. É o diabo, não é Deus. E eu estou respaldado pela palavra do Senhor. Convençam-me os lobos em Uruguaiana que eu estou errado. Convençam-me essa matilha sem vergonha e sem caráter que nós estamos errados. Venham para o confronto. Mas eles não conhecem nem Bíblia, pastor Adriano, nem sabem o que é Bíblia. Portanto, nós precisamos falar. Hoje, pastor, hoje nós viemos aqui, pastor. Nós viemos firmados, pastor. Os Estados Unidos e Israel vão lá com armamento contra o Irã, e o Irã vai lá e retalia com míssil. Nós não precisamos de bomba, não precisamos de avião supersônico, não precisamos de míssil, nós só precisamos abrir a boca. E a palavra do Senhor diz: abre a tua boca e eu te encherei. A palavra da verdade está sendo dita no programa A Voz do que Clama, porque nós temos que também fazer jus ao nome dessa programação, A Voz do que Clama, pastor Adriano. Glória a Deus, 20 horas, 2 minutos, e o programa A Voz do que Clama segue no ar até as 21 horas. Obrigado pelo carinho da tua audiência, você que está aí do outro lado, ouvindo com os seus ouvidos atentos. O programa A Voz do que Clama tem trazido é uma verdadeira trombeta que está ecoando, voz do que clama no deserto. A voz do que clama aqui na Rádio Semear tem sido uma trombeta que tem soado a verdade genuína do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre vivia com os rejeitados da sociedade da época, aqueles que viviam à margem da sociedade daquela época em que Jesus viveu aqui como carne, encarnado. Ele sempre abraçava os rejeitados da sociedade. E a igreja do Senhor hoje, qual o papel da igreja verdadeira do Senhor? É fazer isso também, é pregar esta mensagem de salvação, a mensagem do arrependimento, a mensagem de se humilhar na presença de Deus, de rejeitar a si mesmo, de negar-se a si mesmo, de não juntar tesouro aqui, como disse o próprio Jesus naquela parábola do Sermão da Montanha, mas juntar tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Esta mensagem que nós não ouvimos quase mais. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, pastor. Verdade. Quase mais não ouvimos mais pelos tempos afora, não é verdade? Mas, irmão Jean, temos mais participações ali. E muitas, pastor. O povo está vindo, a família, a voz do que clama, pastor. Glória a Deus, o irmão Laudelino ali, né? Louvado seja Deus, manda um emoji ali, mandando corações de amor em agradecimento à nossa menção ali na sua família. A irmã Silvia Cristina diz glória a Deus pela sua fala ali, louvado seja Deus. Você que quer mandar mensagem, pode mandar mensagem, mandar a sua posição. Irmã Melri Camargo, pastor, também. Isso, Deus abençoe meus irmãos, graça e paz a todos os ouvintes. Temos também a pastora Mônica Grecutola assistindo e com certeza intercedendo pelas nossas vidas, amém. Pastor. Um beijo, minha esposa Precisamos, querida. Pastora Mônica, ore por nós, porque hoje nós viemos aqui para mais uma vez desbaratar essa matilha. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas, irmão Jean, o programa A Voz do que Clama, né? Irmã Silvia Cristina, o senhor também falou, né? Já, glória a Deus. Gratidão, irmã Silvia Cristina. Deus abençoe a senhora e a sua família. Glória a Deus. O programa A Voz do que Clama, louvado seja Deus, nós temos os nossos apoiadores, né? Louvado seja Deus. E nós somos gratos a Deus por esse rol de apoiadores que tem nos dado esta condição financeira de nós estarmos aqui na grade da Rádio Semear, esta rádio importantíssima aqui da cidade de Uruguaiana, a rádio evangélica mais ouvida da fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul, né? Louvado seja Deus
Mais uma participação ali, irmão Representando a Igreja do Evangelho Quadrangular, a quinta Igreja do Evangelho Quadrangular, situado ali no bairro São João, irmão Emerson Melo, ele que é muito famoso nas redes sociais, pastor. É verdade, ouvintes da nossa programação. Um abraço, irmão Emerson Melo. E ele diz, boa noite, oferecer hino poderoso Deus para todos da quinta Igreja do Evangelho Quadrangular e também pede oração pela irmã Simone. Gratidão, irmão Emerson Melo. Se pudermos, vamos colocar o seu hino. Caso contrário, o senhor fique na intercessão nos ajudando e com certeza a irmã Simone estará aqui na oração antes do término da programação.